Olá, eu sou o professor Chokovski. Estou trabalhando em um projeto de eletrônica, um amplificador de som. Olha só que interessante. Quando um sinal é injetado nesse ponto, ele passa por um controle de nível representado por este potenciômetro do tipo trincote. E através desse capacitor eletrolítico, caminha para a base do transistor. Ah, espere. Eu acho que você não está entendendo nada do que eu estou falando, né? Bem, eu vou começar do início. Pensando melhor, vou começar pelo início do início. Vamos dividir essa nossa pesquisa em alguns temas que irão facilitar o nosso estudo. Olá, tudo bem? Eu vou lhe dar de presente um curso de eletrônica básica. Entre uma parte que eu vou lhe mostrando em PDF, eu vou lhe mostrando o vídeo também. Então eu vou dividir em 3 partes esse curso, pelo motivo para não ficar muito grande, muito cansativo, certo? Primeiro vai ser apresentado a você os instrumentos que se usa em bancada e, logicamente, já alguns componentes eletrônicos. Bem, então nós estamos aqui, o multímetro, que provavelmente você conheça o que é o multímetro, né? Ele tem o analógico e o digital. Por incrível que pareça, eu tenho um analógico exatamente deste aqui, é o que eu tenho. Digital é um pouquinho mais, bem mais moderno que este, né? Aqui você vai aprender a usar o multímetro. Então, o que eu vou fazer no decorrer deste vídeo, eu vou dizer como é que você vai conseguir o PDF, porque o vídeo você vai ter, mas o PDF para você estudar em casa, colocar no seu celular, então você vai salvar o que eu lhe mandarei. Bom, no decorrer do vídeo eu vou dizer para você como você vai ganhar. Por volta do ano 600 a.C., o filósofo e matemático Tales de Mileto já sabia que o âmbar, uma resina sólida e fossilizada de árvore, quando esfregado contra superfícies secas, atraía pedacinhos de tecidos e outros corpos leves para si. Só que ele provavelmente não tinha a mínima ideia de como isso acontecia. Mas o âmbar amarelo, que em grego recebe o nome de elétron, acabou derivando o termo eletricidade, que nós usamos até hoje. Muito tempo mais tarde, já no século XVI, descobriu-se que outros materiais, quando em atrito, também adquiriam a mesma propriedade do âmbar amarelo de atrair objetos. A esse fenômeno deu-se o nome de carga elétrica. O jeito mais simples de você ver esse fenômeno é a experiência de atrair pedaços de papel utilizando uma caneta. Basta esfregar a caneta em um pano seco. Em seguida, aproxime a caneta de um montinho de papel picado em pedaços bem pequenos, e você verá esses fragmentos sendo atraídos para a caneta. Para entender melhor como isso ocorre, você precisa antes conhecer o átomo. Vai ganhar. Bem, tá aqui nós vamos. O funcionamento dele, então é muito bom você ter este PDF, né? Na verdade são 3 PDF, um para cada vídeo. Então aqui seria como funciona, qual escala que é usado do multiteste, né? Então são aqui, do jeito que ele é, técnica de soldagem, tudo. Como ele é aqui, o ajuste, né? Você tem que ajustar aqui no 0 para você não ter uma leitura errada, certo? Então você tem que deixar bem aqui no 0, certo? Para você não ter uma leitura errada. Na hora que você desencosta o ponteiro, ele tem que ficar aqui. Quando você encosta, ele tem que vir aqui. Bem, aqui não está aparecendo, mas é exatamente aqui, com uma chavezinha, você vai ajustar. Geralmente eu uso uma chave de osso mesmo. Eu pego osso e você vai. Tem gente que usa pente, aquele pente antigo que era plástico,
você faz e afina a ponta e faz aqui. Por que não a chave de fenda? Você vai colocar uma chave de fenda aqui, vai alterar aqui a medida. Quando você tirar, ele não está cravado no zero, certo? Coisa muito básica, mas que é muito importante para você ter a leitura exata do componente que você está medindo. Então vamos aqui, os tipos de ferro de solda, certo? Eu aconselho sempre quem vai usar ter um de 20, um de 30 e um de 40 watts, certo? 20, 30 e 40. Para cima disso aí, só com uma eletrônica bem, que tem equipamento para mais pesados, e para parte da eletrônica mesmo, de manutenção de equipamentos celulares, você não precisa de uma mais, um ferro mais forte, mais do que isso aqui, certo? Você não vai precisar de uma ponta muito forte. Bem, a limpeza do ferro de solda, como ela é feita, está explicado aqui, certo? Porque é muito importante você estar bem estanhada essa ponta e bem limpa, certo? Quando está suja, a solda, está dizendo aqui que não vai derreter, ela derrete sim, mas ela fica aquela solda feia, bem feia ali, meio apagada ali em cima, certo? E aqui é um dos tipos de suporte, embora eu use outro, mas é um tipo de suporte do ferro que você coloca ele aqui para ele não esfriar tanto nem esquentar muito. Bem, não se esqueça nunca de limpar, tá tudo bem. Aqui está explicado para você, não precisa aqui eu dizer, aqui como se troca aqui quando queima o ferro de solda. Tá aqui, isso aqui é bem mais, olha isso aqui deve estar na faixa aqui dos 100 watts, um ferro desse, mas é para solda muito grossa, para equipamentos bem pesados, né? Tá aqui, que eles colocaram aqui para facilitar você ver como é que se troca uma resistência. Bem, a solda tem outras soldas e tem essa daqui, esses tipos aqui, certo? Tem a cartela, tem a de tubo e aquela que vem ela num rolo, geralmente 500 gramas que ela vem aqui. Como eu trabalhava muito com a parte de eletrônica, que eu fazia manutenção daqueles equipamentos de comunicação, aquele que as empresas usam, a própria polícia usa nos carros, então eu fazia manutenção desses equipamentos, então eu tinha que ter isso aqui era rapidamente acabavam, então eu tinha que ter estes aqui, certo? Aliás, eu tenho, né? Que embora não faça mais, mas ainda tenho. Bem, aqui ela tem 30% de chumbo e 70% de estanho. Quando você for comprar, você sempre observa isso aqui, porque geralmente estão colocando 50 por 50 e ela não derrete muito, não fica aquela solda brilhosa, bem feitinha, perfeita ali, que quando você faz uma solda perfeita, na verdade não vai nem aparecer que foi feita uma solda, fica idêntico a uma solda de fábrica. Este que é o segredo, é nesta parte aqui, 30% de chumbo e 70% de estanho. Aqui está o segredo da solda perfeita, ok? E o ferro de solda, claro, limpo, a ponta bem estanhado. Bem, aqui novamente, aqui está colocando o procedimento como você tem que fazer. Tá? É o tipo que você vai fazer, a parte certa e errada, mas você aprende com o tempo. Não se preocupe aí que eu vou lhe mandar o PDF. Bom, eu uso este aqui, eu gosto muito desse aqui, embora ele estrague muito essa ponta, eu uso aqui uma tipo camisinha que a gente usa, coloca aqui, é bem pequenininho, ela ocupa só esse espaço onde está a mãozinha aqui, e que não queima a ponta do ferro, do sugador de solda, certo? Então, esse aqui eu acho um dos melhores, é que eu uso. Eu tenho deste aqui, eu não uso. Este aqui é porque eu acredito que eu viciei nele, então eu uso, certo? Então é dessa forma, você tem que ter esse tipo de equipamento aí. Aí o correto do sugador de solda, olha aí, por isso que quando você coloca, vem aqui, olha, com camisinha, é esta parte aqui, certo? E você aperta e ele dispara, suga a solda. Quando você aperta neste botão, ele dispara e suga a solda, fica limpinha para você fazer a solda perfeita, certo?
Aí os acessórios, como eu lhe mostrei, aquele tipo lá que tem, né, que é usado de suporte. Isso aqui é muito importante para você sempre estar limpando a ponta, certo? Então geralmente tem aqui, no suporte tem essa parte aqui, e você sempre deixa úmido para você não estar comprando o tempo todo. Ele úmido, ele não estraga rápido. E a pasta de solda, quando a solda é boa, igual aquela que está lá no início de 30 por 70, 30 de chumbo por 70 de estanho, praticamente você não vai usar isso aqui, porque ela já vem na solda, certo? Mas sempre é bom ter, porque não sei o tipo de solda que você vai ter no momento. Aqui é tipo de pistola, aperta aqui, ela esquenta, é rápido, isso aqui é muito rápido aquecimento. Eu tenho também um deste, é muito bom. Eu não me desfiz, embora tenha deixado a eletrônica, mas eu não me desfiz dos equipamentos. Me desfiz devido à vista mesmo, é muito cansativo tudo, mas é muito bom. Profissão excelente, e aqui você vai aprender bastante nisso aqui, porque é um curso muito bom. Claro que é um curso básico, mas a gente vai tentar passar o máximo de conhecimento para você, certo? O átomo é formado por um núcleo composto de partículas de carga positiva conhecidas como prótons. Ao redor do núcleo circulam partículas negativas chamadas elétrons. Quando cada átomo de uma determinada matéria possui o mesmo número de prótons e elétrons, dizemos que essa matéria está neutra. Mas quando esse equilíbrio entre prótons e elétrons se rompe, essa matéria passa a manifestar propriedades elétricas. O átomo, nesse caso, pode perder tanto partículas positivas quanto negativas, ficando com a carga excedente de prótons ou de elétrons. Quando isso ocorre, ele passa a atrair qualquer substância que tenha excesso de carga oposta. Essa atração acontece até que o desequilíbrio seja então compensado. Quando ocorre um fluxo de elétrons de um corpo carregado para outro, temos a chamada descarga elétrica. O melhor exemplo são os raios. As nuvens estão carregadas de elétrons que se acumularam pelo atrito com o ar. Ao estarem carregadas, esse excesso de elétrons é descarregado na Terra. Você vê essa viagem de elétrons em forma de um clarão luminoso, aquele que nós chamamos de raio. Bem, então vamos adiante. Aqui são os componentes, né, principais. Aqui são resistências, são circuito integrado, potenciômetros, LEDs e vários equipamentos aqui que está. Fusível, tudo bem, certo? Isso aqui não importa muito aqui. Fusível, como é que é feito, só para você ter conhecimento do que vai trabalhar. Isso aqui é para quem está no zero ainda, para começar a entender, tá? São tipos de fusível, né, que tem aí. Então tem o tipo retardado e tem o fusível rápido, e você vai aprender com o tempo. Está aqui o teste do fusível que você vai fazer. Aqui é como você mede um fusível. Por isso que quando o fusível está bom, ele vem até o final. É como se você tivesse encostado as duas pontas do multiteste de um lado para o outro. Ele vai dar exatamente igual com o fusível. Quando ele não mexe é porque ele está queimado, tá? Ele não mexeu aqui, ele está queimado. Muito simples, é porque você está aprendendo aqui os primeiros passos. Então, logicamente, este curso vai lhe ensinar do zero até a parte da eletrônica, onde você já vai poder mexer nos primeiros equipamentos, certo? Vamos agora adiante. Aqui ele vai falar a parte da tensão de corrente elétrica e resistência, né? Você vai saber quando você colocar uma resistência. Então ela, logicamente, você tem 9 volts, você tem uma resistência, é que tem uma resistência. Entenda a resistência, que ela resiste a alguma coisa, certo? Resistência ela vai resistir a alguma coisa, ou a passagem mais livre, ou ele dificultando a passagem da corrente, certo? Então resistência porque resiste a algo. Então põe isso na sua cabeça, que é muito, muito importante você saber para que serve esta peça aqui, certo? Então vamos adiante. A tensão, corrente elétrica, explicando aqui, você vai
estudar aqui logo depois, vai saber aqui a lei de Ohms, muito bom você saber, embora hoje você pega um multiteste digital, você vai ter, aqui ele vai lhe dar o valor da resistência, caso contrário você vai aprender a ler a resistência, facílima aí essa leitura, tá? Mas vamos adiante. Medida de tensão está aqui. Aqui você vai ver se sua bateria ou pilha, o que você estiver medindo, certo? Então você vai em DC, certo? Em DC para você medir e você vai saber se ela está dando aí, olha aí, entre 9 DC, está aqui o DC, tá? Aqui seria o AC, depois você vai aprender a diferença. Então vem nessa escala 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então entre 8 e 10 deu 9 volts. Então significa que a bateria está perfeita, bem carregada. Ok? A leitura é feita nesta fileira, tá aqui, porque eu acabei de explicar, não tinha nem visto aqui. Então vamos lá, adiante. Como medir uma tensão alternada, que é esta aqui, tá? O multiteste aqui, você vai ver que ela está em DC e aqui você vai medir em AC. E aí você vai fazer medir um transformador, medir o que você for medir direto de uma corrente, de uma tomada toda. O que você tem o máximo cuidado é que você não pode fazer uma medida DC em AC, senão você queima o seu multiteste. Isto é muita atenção, certo? Muita atenção mesmo nisso aí. Por isso que geralmente eu usava um multiteste em AC e outro para DC, para nunca me confundir isso aí, eu sabendo que eu estava ali fazendo, porque às vezes na pressa você vai e esqueceu de fazer essa mudança, você não mudou aqui, pronto, e você perdeu o multiteste. Eu perdi uma vez e eu espero que você não perca. Isso aqui sirva uma lição que foi para mim, que sirva para você. A partir... E aqui ele está medindo aqui um LEDzinho aqui colocado. As primeiras partes que eles estão aqui ensinando. Bem, os resistores ou resistência, tá aqui, ele tem cores e cada uma cor dessa tem um valor. Muito simples, muito rápido. Está aqui o código de leitura, é muito rápido, é somente isso aqui. Você não precisa aprender muita coisa, é somente isso aqui. Muito simples, certo? Você vai aprender e depois, pronto, não precisa mais. Você tendo um bom multiteste, não precisa você mais decorar isso aqui, mas a partir do momento que você decora não tem mais como esquecer, né? Já que você vai ficar na profissão de eletrônica, não tem nem como você esquecer, certo? Vamos adiante agora. Aqui tem várias explicações de resistores, várias e várias. Vamos adiante. Resistores de circuito eletrônicos e nossa, usei muito isso aqui. Vamos lá. Tá aqui. Agora, primeiro, aqui você vai aprender os circuitos eletrônicos, tá? Resistor do circuito eletrônico. É bom você sempre ir devagar por isso aqui para você aprender a ler o circuito. Isto é super importante. Então vá devagar. Não tente passar na frente, porque eu já tive que dar aulas e tinha alunos que infelizmente achavam que já tinham aprendido aquilo ali, já podia passar por cima dessa parte. Isso aqui é muito importante. Aqui já não é uma resistência, você vai ter que aprender que ele é um transistor. Transistor ou transistor, tem, dependendo da região, como é a pronúncia, ou transistor ou transistor, certo? E cada um deste vai dar uma voltagem diferente, entregando para o resistor ou resistência. Aqui são especiais, e provavelmente você não vai usar mais, principalmente se você for trabalhar com equipamento pequeno, como celulares, já vai ser bem diferente.
Já vai ser já na placa assim, certo? Está aqui. Você vai trabalhar muito com trimpote, sim, potenciômetros, e é isto que você vai trabalhar, certo? Aí o que nós vamos ver, este aqui são deslizantes, né? Você vai aqui aprendendo de um por um como é, tá, os desenhos, como funciona aqui dentro, como funciona. Isso aqui você vai brincar de fazer com lâmpada. Com lâmpada. Você vai ligar a lâmpada para um lado, outro, e você vai mexer lá na frente, que isso aqui é um potenciômetro desse aqui, mais ou menos assim. Deixa eu pegar um, você desse aqui, vamos colocar desse aqui. Você vai ligar uma lâmpada, ligar aqui, aí vem você vai ligar a voltagem de um lado, vai ligar do outro, vai pegar a lâmpada, ligar, e aí você vai ver a lâmpada ficar mais forte, ficar mais fraca. Isso é uma brincadeira da parte da eletrônica que é muito importante fazer. É sensacional para quem está aprendendo, certo? E aqui já um pouquinho mais de perninhas que ele tem, então dentro ele é um pouquinho diferente, o duplo aqui também é um pouquinho diferente, mas a função é a mesma, tá? A mesma. Quando você entender aquele primeiro, pronto. Teste de resistores está aqui novamente, aqui ele vai dizer aquilo que eu tinha dito para você, de 220 ohms, ele vai dar 220 todo, então simples. Você quando pegar o multiteste, você vai ver que você vai medir certo. Se você não quiser medir o resistor, você vai saber pelas cores. Aí tem que bater no seu multiteste, exatamente igual. Se for no digital, ele vai lhe marcar na hora que é um resistor de 220 ohms, certo? Ele vai dizer para você 220 lá. Se ele não for, você vem no multiteste e vai verificar. Muito resistores aqui pouco alterado, vai ter pouca diferença, mas quando ele altera muito, aí ele faz um estrago no equipamento. Aí você vai ter que encontrar aonde está o defeito. Bem, e está aqui. Está aqui o digital, acabei de dizer para você. Exatamente, bom, olha aí, ele nunca dá, realmente ele não dá 100 ohms, ele não vai dar 100 ohms. Ele vai dar um pouquinho a menos, um pouquinho a mais, certo? Olha aqui, 47, 47.3, ó. Então é assim, quando ele está com defeito, aí, acabou. Ele está aberto, então ele já era esse aqui, pode trocar que ele já era. Eletrônica não tem segredo. Basta você aprender com calma, pronto, certo? Aqui a outra parte aqui, de um circuito carregado, descarregado, tudo. Então, se você aprendeu lá em cima aquela parte, isso aqui você vai entender com facilidade. Aqui ele vai dizer os tipos de capacitores, poliéster, cerâmico, eletrolítico, eu chamo aqui de disco, eu chamo isso aqui de disco, tá? Então tem aqui capacitores eletrolíticos, este aqui eles pegam uma cargazinha, geralmente, eu vou contar um segredo que eu fiz uma época, gente. Aliás, para você ganhar antes de eu contar a história, para você ganhar esse PDF desta parte aqui que eu estou mostrando, você coloca, eu quero o PDF da primeira aula do curso básico de eletrônica. Eu quero o curso básico de eletrônica em PDF. E você coloca o seu número do seu celular, não esqueça do DDD, que eu vou mandar via WhatsApp para você, certo? Tem que ser WhatsApp. Bom, como eu estava dizendo, aqui eu não sei se ele tem aqui o eletrolítico grande, mas é mais ou menos assim, bem maior. Ele carrega, gente, ele fica carregado com a voltagem. E nós tínhamos uma pessoa que mexia muito. Eu estava aprendendo eletrônica, ainda era em Santarém, com o seu Rostam Malheiros, e o João Silva da Eletrônica Tropical, hoje ele é o dono da Tropical. Eu estava aprendendo eletrônica e tinha lá um senhor, não vou citar o nome, que já é falecido todo,
Ele gostava de mexer, mas ele mexia, eu tinha acabado de arrumar, ele vinha lá e mexia. Gente, como ele era muito amigo do seu Rostam Malheiros, da Eletrônica Malheiros, que ficava ali no centro de Santarém, na 15 de novembro, parece, se não falha a memória, o nome da rua, ele costumava mexer e na mexida eles arrumavam tudo. Eu ficava pé da vida, não podia reclamar, porque o homem tinha muita grana e era amigo do dono, do seu Rostam. Um dia eu peguei um capacitor daquele violento, carreguei e deixei lá em cima. Mas proposital mesmo para ele pegar. Ele veio de mão cheia. Bom, ele caiu uns 2 metros de distância e eu não podia rir. Eu não podia rir, gente. Eu tive que rir quando cheguei em casa. Não teve jeito. Então, cuidado com isso. Não esses daqui. Esses daqui são fraquinhos, não tem problema. Esse aqui é um pouquinho mais forte. Mas aqueles grandes, eles dão uma paulada violenta, certo? Eu não sei se vai ter aqui. Isso aqui é que eu chamo de disco. Bom, isso aqui foi para distrair para você. Aqui. Deixa eu ver aqui mais se tem. Microfarad, tudinho. Aqui ele vai explicar todinho aqui como ele é usado. Pico, tá aqui o picro. Então, tensão de trabalho. Aqui só dá 16 volts, não vai fazer estrago nenhum. Bom, então isso aqui. Este PDF eu vou lhe mandar. Você pede. Diz eu estou querendo o PDF do curso básico de eletrônica. O número do seu celular, não é para deixar o celular que não vai dar mesmo, é só o número. O número do celular, não esqueça do DDD, porque senão não vai para você, né? Se você, dependendo de onde você esteja, o DDD é totalmente diferente, mudando de estado para estado e às vezes até de cidade para cidade. Sempre entenda tudo isso aqui. Está sendo passo a passo para você aprender, passo a passo. Aprenda a ler isto aqui. Aqui, um capacitor, R de resistência, assim mesmo, tá? Só que o desenho é um pouquinho diferente, que depois vai lhe dar. Além deste desenho aqui, vai ser outros também. Aqui, tem aqui, o que é isso aqui, você viu? Transistor, parabéns, isto mesmo, transistor, certo? A resistência, tá tudo bem. Aqui o transformador, não é isso? Foi aprendido lá? Que transforma, não é isso? Então vamos adiante. O variável, isto aqui, consertei muitos equipamentos, muitos rádios, que era aqueles rádios de ondas médias, grande rádio da sempre Toshiba, Philco, muitos, eu consertei muitos. Bom, vamos adiante, está aqui novamente, olha que bonitinho, tá? Os trimmers e os variáveis. Aqui chegou numa parte, se você veio estudando desde lá, você sabe o que significa isso aqui, isto aqui, isso. Não é isso? Olha aqui, está dando teja dizendo que é de um transistor, tá? Aí você vai aprender PNP, NPN, certo? E por que um é PNP, o outro é NPN. Mas você vai estudar isso aí, você vai aqui, mais para baixo, você vai aprender tudo isso. Aqui novamente o multiteste, mas não se preocupe aí, que eu vou começar agora a passar alguns vídeos para você, certo? Eu vou lhe... Os capacitores também podem trabalhar associados em série e paralelo. Os cálculos, porém, são diferentes dos resistores. No caso da associação paralela dos capacitores, o cálculo é o seguinte. O valor total do capacitor será igual à soma dos valores dos capacitores do circuito. C1 mais C2 mais C3 e assim por diante. Para a associação em série, o cálculo será 1 sobre C total é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre C3. Para você, certo? Eu vou lhe mostrar tudo isso aqui. No final, eu vou completar com os vídeos já mostrando isso mesmo, no vídeo, tá?
no vídeo aqui. Não tenha pressa que vai ser todo no vídeo aqui mostrado. Aqui como ele é medido, estudo do diodos. Isso aqui é muito importante, gente, muito importante, tá? E principalmente desse tipo de diodo que eu trabalhei muito com ele, esse aqui, muito. Aí, retificador, exatamente eles aqui, tá aqui, certo? Então, o Zener, muito bom, os Zeneres, diodo de sinal e todo, outros aqui, pontes, já o início aqui de um circuito integrado, né? Já uma ponte, já a parte inicial aí do integrado já. E aqui vem quando ele tá bom, quando tá em curto, vou passando mais rápido porque daqui a pouco eu tenho que lhe mostrar todos os vídeos, né? Vou lhe mostrar a parte do vídeo aí. Tá aqui o PNP, o PNP e NPN, né? O NPN ele joga para fora, certo? E o PNP para dentro, para a base, correto? Isso aqui você vai estudar e você vai entender a função de cada um, a função deles, tá? Então você vai entender exatamente isso aqui. Essa aqui está a diferença. E aqui como ele funciona. Tá aqui vários tipos, eu usei muito isso aqui. Isto aqui era usada o 3055 como potência. Tinha muito equipamento que usavam eles em potência para som. Quando os equipamentos não tinham aquela palavra exatamente sempre assim, no dissipador de calor. Isso aqui é um dissipador de calor, não sei se está escrito, está aqui, dissipador de calor, que se ele esquentava, ele dissipava um calor aqui para ele não queimarem com facilidade. Outro aqui, 2SA, BC, 2SC, 2SD, 2N, está aqui alta potência, 2N3055, aquele que eu estava falando, que é desta faixa aqui, 2N3055, alta potência, este aqui que eu estava dizendo agora. Depois eu trabalhei já com outros tipos que eram para potência, mas de saída de transmissão para radiocomunicação, aquele rádio amador chamado. Aqui depois você vai saber por que é chamado de FET, tá? Tá tudo explicado, a gente não vai perder tempo, porque ainda tem aí, sempre eu estou colocando aqui entre uma parte e outra, mostrando-lhe, colocando um vídeo. Para esse vídeo você vai entendendo melhor. Tá? Você viu que na corrente contínua o capacitor age como um bloqueador de corrente. Já na corrente alternada, como sua tensão muda de polaridade e valor a todo instante, o capacitor acaba fazendo o mesmo, ou seja, carregando e descarregando o tempo inteiro de acordo com a variação de tensão da fonte. Se a pilha do nosso circuito for trocada por uma fonte de corrente alternada, você verá que essa corrente de carga e descarga do capacitor vai atravessar o resistor o tempo todo. Quando isso acontece, o capacitor vai apresentar uma propriedade semelhante à resistência chamada de reatância capacitiva, ou XC. Tudo está nas fórmulas. Para calcular a reatância capacitiva, você deve fazer o seguinte: XC igual a 1 sobre 2 vezes π vezes F vezes C. XC é a reatância capacitiva em ohms, π 3,14, F a frequência em hertz e C a capacitância em farads. Pode parecer difícil no primeiro momento, mas não se assuste. É apenas uma fórmula que, se você memorizar, fará com que você não tenha dificuldades em resolver as questões. Melhor, tá? Você vai entendendo um pouco melhor de cada parte aí. Tá aí, novamente, PNP, PNPN, tá? Tudo muito bem explicado aqui, tá? Novamente, repetindo, para você ganhar esse PDF aqui,
você coloca o número do seu celular, WhatsApp, tem que ser o WhatsApp com DDD, que aí eu lhe mando este PDF, tá? Eu não vou poder lhe mandar o vídeo, mas eu tenho num dos meus vídeos ensina como você baixar este vídeo aqui. Mas você pode assistir quantas vezes você quiser aqui sem problema nenhum, é inteiramente grátis, tá? Eu parei um pouco aqui porque eu estava ensinando o curso de fotografia e algumas pessoas tinham me pedido, souberam que eu trabalhei com eletrônica e me pediram isso aqui. Agora, aí eu passei para essa parte. Tá aqui os circuitos integrados, tá? Circuito integrado, porque ele é integrado, são vários circuitos feitos num só. Então é uma integração de peças, e para formar uma só, certo? Então tem os TTLs, tem vários tipos aí que se usam destes circuitos, tá? O que eu usei muito foi o PLL, não sei se ele fala aqui do PLLs, um pouquinho caros, foi o que eu usei muito, né? Porque eu fazia aqui um circuito, uma placa, aliás não é circuito, é uma placa, né? Série de potência. Então no PLL eu fazia com uma junção, ou tipo um jumper, eu modificava, certo? Mas isso aí você tem que estar bem adiantado em eletrônica para você poder fazer isso, para você não queimar a peça, certo? Aí você faz no PLL essa junção. Por exemplo, como eu trabalhava com frequência, transformador 110 para 220 volts, você vai alterar. E também tem o que faz o inverso disso aqui, 220 para 110, né? Às vezes no mesmo faz, muitas vezes no mesmo faz também isso aí. Bem, então, tá aqui, ele está mostrando aqui. Então, em bobina, isso aqui é super importante. Então, gente, essa junção que eu fazia do PLL era para trocar frequência. Por exemplo, eu queria uma frequência de 27 MHz. Era aqueles rádios PX que vinham com 27 MHz, era de 27, eu não lembro, 26, 900 e pouco, até 27, chegando quase 28 metros, aliás, 28, que ele trabalhava na frequência de 11 metros e eu fazia ele atingir já próximo a 10 e abaixo de 11. Então de 9 a 11, só mexendo no PLL fazia isto aí. Às vezes não, sempre com a troca do cristal, você colocava ele muito além disso aí. Era aqueles antigos rádios Cobra, que eu trabalhei muito com aquilo, transformava eles para as frequências de radiotáxi e todo. Depois, através dos estudos, nós conseguimos fazer, ele foi na faixa de 40 MHz. 40. Aí também nós trabalhamos com eles e conseguimos eles terem frequência de rádio amador, com o próprio rádio Cobra. O teste era quanto menos potência até onde a gente podia atingir, né? E nessa brincadeira acabamos descobrindo coisas maravilhosas. A eletrônica tem isso. Fonte de onda completa, são fontes. Isso aqui você vai aprender, você vai começar a comprar equipamentos usados. Pega a placa, gente, aquelas placas que estão jogadas de computadores, e vá guardando, tirando as peças e vá começando a guardar, que você vai fazer cada coisa maravilhosa. Cada coisa maravilhosa. Então dei uma dica maravilhosa para você. Pegue sempre guarde aquelas placas que você encontrar de televisão velha, qualquer equipamento, vá tirando as peças e vá guardando. Separe-os, todos que são transistores, todos que são resistências, todos que são diodos, separando em caixinhas diferentes.
certo? Não é obrigado você ter uma do que eu tenho, tudo guardadinho, mas com o tempo você vai adquirindo isso aí, tá? Aqui são fontes, né? Isso aqui você vai fabricar, com toda certeza você vai fazer, porque você vai começar a brincar fazendo isso aqui. Certo? Isso aqui são peças antigas, então você vai conseguir fazer vários circuitos. Você se lembra de quando expliquei os tipos de corrente, a contínua e alternada, não? Pois bem, o capacitor reage diferentemente quando submetido a um ou outro tipo de corrente. Na corrente contínua, o capacitor age como um bloqueador de corrente. Confira nesse exemplo. Nesse circuito você tem uma pilha, um resistor, uma chave liga-desliga e um capacitor. Repare que quando a chave está desligada, o capacitor está descarregado e a tensão sobre ele é de 0 volt. A partir do momento que a chave é ligada, o capacitor começa a armazenar carga elétrica e uma corrente começa a passar pelo resistor. Depois de alguns segundos, o capacitor vai estar totalmente carregado. Nesse momento, a tensão em seus terminais vai ser exatamente a mesma da aplicada pela pilha. O resistor, por sua vez, vai estar com a corrente igual a 0, pois nesse momento ela parou de circular. Observe estes gráficos. Repare que ao longo do tempo, a corrente sobre o resistor vai caindo no gráfico 1, enquanto a tensão no capacitor vai aumentando conforme mostra o gráfico 2. Os gráficos mostram que quando a carga foi iniciada, o capacitor estava agindo como um curto-circuito. Nesse momento, o resistor estava limitando a corrente. Quando o capacitor ficou carregado, a dificuldade de obrigar a corrente a circular fez com que ela ficasse bloqueada em seu interior. Com isso, a tensão medida em seus terminais era a mesma da gerada pela pilha. Certo, então são aqui aqui é um alto-falante, né? Um alto-falante. Eu nunca consertei alto-falante, a não ser quando ele queimava bem aqui ou pelo lado de dentro. Eu nunca abri para consertar dentro dessa parte aqui, essa parte dessa aqui, dessa bobina, não. Mas como ele é ligado, eu fazia essas ligações fora, eu consertava essa partezinha aqui, tá? Essa partezinha aqui que vem, ela geralmente ela queima bem aqui assim, nessa parte, ou aqui, um lado ou outro, geralmente ela queima, e eu fazia essa emenda, que seria no caso bem aqui que ela queima, ou pelo lado de dentro, que não dá pra gente ver, aqui. Tá aqui, não tem nenhum virado, se tivesse virado eu ia mostrar como seria, aonde ele queima, e você vai lá e ajeita. Muitas televisões acontece isso, no seu celular acontece isso, queima e você pega e fica sem som. Tá aqui um virado mais ou menos como eu queria, ele é bem aqui, aí você raspa um pouquinho e faz uma solda bem fininha. Por isso que tem que ter um ferro de baixa voltagem, que é para você não deixar esquentar muito, certo? Então pronto, aí são outros circuitos, mais circuitos aqui, mais peças para você ver. Pronto, estamos já chegando no final. Como testar cada uma, você vai ganhar, né? Você já sabe como você vai ganhar este PDF, então aí você vai ter para estudar, tá? Estou passando um pouco mais rápido aqui para a gente finalizar este primeiro vídeo de curso de eletrônica básica. Aí vamos passando. Leu aqui? Você leu isso aqui? É a terra do silício, onde tem, né? Desde aquela época os Estados Unidos já ganhavam dinheiro naquela terra do silício. E hoje tem muitas e muitas. Eu ainda não conheço, gente. Eu não
Eu já viajei toda a América Latina, em todo o Brasil. Aliás, toda a América Latina não, ainda me falta conhecer o Equador, né? Mas todo o Brasil já tive o prazer de ir, mas não tive o prazer de ir nessa parte dos Estados Unidos, embora tenha ido já no Panamá, né, quando ia buscar peça. E está aqui fonte estabilizada. A maioria que você vai usar vai ser essa, vai ser a estabilizada. E quando eu ia comprar peça, aí termina aqui. Bom, este PDF termina aqui, depois vai ter os próximos. Bem, aqui então eu vou deixar aqui mais uns vídeos, você assiste até o final. Este curso ele é dividido em três. Então você vai assistir os 3 para você aprender essa eletrônica básica, onde já tem muitas coisas nos vídeos que você vai assistindo no decorrer. Você vai ver que tem muitas e muitas partes muito importantes para você, certo? Então tá aí o primeiro vídeo para você de eletrônica básica, certo? Na verdade aqui é um curso completo, mas eu vou lhe dar os pulos do gato lá adiante nos outros. Até o próximo vídeo então. Os capacitores, ao lado dos resistores, são os componentes mais utilizados na eletrônica e dos mais interessantes. A função básica de um capacitor é armazenar energia elétrica. Ele é formado por 2 placas metálicas colocadas frente a frente e são separadas por uma camada eletricamente isolada chamada dielétrica. O primeiro capacitor foi construído na cidade de Leiden e foi chamado de garrafa de Leiden. Consistia de uma lâmina de papel metálico enrolada na parte externa da garrafa de vidro e uma outra lâmina recobrindo a parte interna. Os capacitores também podem ser encontrados nos tipos fixo, variável e ajustável. Para conhecer a diferença entre eles, entre no item Como funciona o capacitor. Para explicar o funcionamento do capacitor, a melhor maneira é compará-lo a um reservatório de água de uma casa. Usando o mesmo exemplo, a sua carga acumulada seria o volume de água armazenado. Ao abrir o registro, a água começaria a encher o reservatório até o seu limite máximo. No capacitor é a mesma coisa. Enquanto não se aplica uma tensão, as placas internas do componente ficam neutras. Quando a tensão é aplicada, os elétrons começam a se movimentar e inicia-se a circulação da corrente elétrica. Essa energia que é gerada fica armazenada dentro do capacitor. Em resumo, quando se aplica ao capacitor uma tensão em volts, ele se carrega com uma carga elétrica em coulomb, obtendo-se a sua capacitância, que é medida em farad, uma homenagem a Michael Faraday, físico e químico inglês considerado um dos maiores experimentalistas da história. Como a unidade de medida farad é um valor muito grande, é normal utilizarmos seus submúltiplos, microfarad, nanofarad e picofarad. O princípio da lei de Ohm pode ser aplicado também ao capacitor, ou seja, existe 1 farad quando uma tensão aplicada de 1 volt fluir uma corrente de 1 ampere pelo capacitor durante 1 segundo. Os capacitores também têm seus tipos. O capacitor fixo é aquele que tem seu valor de capacitância estabelecido em um número definido. Já o capacitor variável, por sua vez, permite que essa capacitância varie entre um valor mínimo e um máximo. O capacitor ajustável permite que você varie a capacitância até o valor desejado, para que em seguida deixá-la fixa. Todos os dias você utiliza uma chave ou um interruptor, não é mesmo? Pense bem. De manhã, você acende a luz do seu quarto usando um interruptor. No aparelho de som, você aperta um botão para ligá-lo. O mesmo acontece com os botões do seu joystick ou então do mouse do computador. Esses botões que são apertados, girados e às vezes espancados são chaves que ligam e desligam alguma coisa. O seu símbolo é este.
Para você conhecer melhor o que é e o que faz cada componente, vamos invadir o campo de jogo. Bem, já estamos na placa de circuito impresso e vamos falar com alguns componentes. Aqui do nosso lado temos um resistor. Tudo bem? Tudo, professor. Estou pronto para cumprir o meu papel, que é limitar a corrente elétrica e reduzir os níveis de tensão, preparando o terreno para os meus amigos transistores e circuitos integrados. Ao nosso lado agora temos o capacitor. Como é que é? Você está cheio de energia? Ainda não, professor. Estou só esperando o circuito ser ligado para iniciar o armazenamento das cargas elétricas. Acho que vamos começar. Deixe-me sair daqui, senão vou atrapalhar. Conheça os personagens dessa partida acessando cada componente do meu...